Sou Adriano Aparecido Chia, sou aluno de Engenharia Civil do primeiro semestre de 2022. Estou apresentando meu projeto de conclusão de módulo da Faculdade de INEAC sobre instalações prediais de hidráulica, juntamente com o aluno Wei Rodrigues de Lima. Nosso índice de apresentação, etapa 1 é levantamento técnico, já foi entregue. Levantamento técnico da edificação, memorial explicativo do projeto, realização de traçado do caminho das tubulações, definir a localização dos reservatórios, dimensionar o sistema de recalque e a localização dos pontos de luminária. A etapa 2 do projeto que será apresentado: dimensionamento da rede hidrossanitária, a obtenção de bitolas de tubos, cálculo da perda de carga, adequação da pressão residual, modelagem gráfica dos projetos hidrossanitários e o dimensionamento da rede elétrica. O objetivo é desenvolver um projeto de abastecimento de água fria e esgoto para um edifício de 2 pavimentos para salas comerciais, sendo que o térreo é o primeiro andar para comportar 150 pessoas em um sistema rotativo com sistema de reservatório em recalque para água fria, incluindo o sistema de armazenamento por cisterna e recalque para reservatório superior, o sistema de esgoto e instalação elétrica básica. Essa ilustração indica a localização do sistema de recalque: o reservatório superior, o barrilete, coluna de distribuição, o recalque, coluna predial, alimentador predial, o reservatório inferior e o conjunto de bombas. Esta planta baixa à esquerda identifica a localização das áreas molhadas, como copas, sanitário feminino, sanitário masculino e o sanitário para cadeirantes. E seus equipamentos sanitários, como pias, lavatórios, vasos sanitários. Uma observação importante é que não temos chuveiro por ser uma área comercial. E de acordo com a planta baixa, foi identificados os pontos à direita e seus nós identificados por letras e suas distâncias entre os nós. Essa ilustração isométrica identifica o traçado com os caminhos das tubulações, como a identificação dos nós por letras e, de acordo com a norma 5626, os pesos relativos dos equipamentos sanitários, como a soma das pias, mictórios, lavatórios, bacia sanitária, e de acordo com cada coluna de distribuição, como ilustrado na figura apresentada. A localização dos reservatórios. Identificamos o reservatório superior e o reservatório inferior, de acordo com a planta baixa mais próxima das áreas molhadas. Foi calculado o consumo diário de 7,5 metros cúbicos por dia para atender 150 pessoas em um sistema rotativo. Como a nossa norma diz para dobrar essa reserva, o volume útil do reservatório ficou em 15 metros cúbicos. E dividimos 40% para o reservatório superior e 60% para o reservatório inferior, ficando 6 metros cúbicos para a caixa superior e 9 metros cúbicos para a caixa inferior. E calculamos o alimentador predial até a cisterna, 20 mm de tubulação. Dimensionamento do sistema de recalque para bombeamento de água fria do sistema para o reservatório superior. Na parte de sucção foi calculado 25 mm de tubulação, com perda de carga de 1,35 metros. Na parte de recalque foi calculado 20 mm de tubulação com altura manométrica de 19,67 metros, com uma vazão de 1,1 metros cúbicos por hora, com uma tubulação de 20 mm, com a perda de carga de 6,0 metros na parte de recalque. E de acordo com o calculado, achamos a bomba na tabela do fabricante. Sobre o dimensionamento da rede sanitária, estou demonstrando em 3 tabelas: memorial de cálculo, dividido em barrilete, coluna de distribuição, subramais e ramais. Iniciamos por barrilete. Conseguimos o cálculo das bitolas na coluna 4A, o diâmetro calculado, e na coluna 4B, o diâmetro adotado comercialmente. Conseguimos o cálculo das perdas de carga na coluna 13, que é a soma da coluna 11 com a 12. E a pressão disponível, calculada na coluna 14. Observação importante: a pressão disponível residual é maior que a pressão requerida. Caso tenha dado menor, precisamos aumentar a bitola dos tubos. A ilustração à direita indica os pontos da coluna de distribuição. Essa é a parte de memorial de cálculo das colunas de distribuição. E temos as bitolas dos tubos na coluna 4A, diâmetro calculado, e na coluna 4B, diâmetro comercialmente. Obtemos a coluna de perda de carga na coluna 13 e todos os trechos de cada coluna de distribuição, de acordo com a ilustração. Água fria 0,1 32 mm até água fria 0,8 40 mm. Obtemos a pressão disponível na coluna 14, pressão disponível sendo maior que a pressão requerida. Essa parte de memorial de cálculo dos subramais e ramais. Obtemos as bitolas dos tubos na coluna 4A, diâmetro calculado, e coluna B, o diâmetro adotado comercialmente. Obtemos o cálculo da perda de cargas na coluna 13, de todos os trechos de cada coluna de distribuição, até os seus ramais. Obtemos a pressão disponível na coluna 14. Observação na cor azul escura: a pressão calculada tinha dado menor que a pressão requerida, sendo necessário aumentar as bitolas. Outra observação importante: não temos tubulação de subida, a diferença de cota negativa.
Um exemplo de uma parte da coluna de distribuição é a letra B, que atende 8 bacias sanitárias e suas medições. Meu nome é Wayne, sou graduando na Engenharia Civil do ENIAC Guarulhos. Vou dar continuidade na apresentação do ano. Essa é a segunda parte, onde inicia-se pela planta baixa das áreas molhadas e identificada, ou seja, as copas, banheiros masculino e feminino e banheiro de PNE. E no lado direito do vídeo aqui é a identificação das colunas de distribuição. Aqui nós temos a parte isométrica de duas partes da distribuição DI. Nós temos aí o lado esquerdo, né, e o lado direito, ambas com 32 mm, né, bitola, até o subraios e suas medições, distanciamentos e representação gráfica das pias dos vasos sanitários, além das fotos decorativas que foi colocada aí para ilustrar mais, para poder ter mais visibilidade aí do que poderia ser no futuro. Aqui nós temos a apresentação isométrica das duas partes da coluna de distribuição H e F, ambas com bitolas de 32 mm, até os subramais e ramais e suas medições. Dando continuidade na isometria de duas partes das colunas de distribuição, aqui nós temos os nó M e O com suas bitolas de 32 mm e 40 mm, até os subramais e ramais e suas respectivas medições. Distanciamento, e a única diferença é na coluna de distribuição do nó 0 de 40 mm. Devido ao seu distanciamento, foi necessário aumentar a bitola devido à perda de carga. Aqui nós temos a quantidade de hunters e identificação das áreas das tubulações do pavimento 1 e pavimento 2, contemplando todas as áreas individuais. Aqui temos a representação na planta baixa do pavimento 1 e pavimento 2 com seus respectivos distanciamentos, identificação, seus distanciamentos e soma de hunter, suas bitola e a inclinação de 1%. Uma única observação importante é que o pavimento 2, a tubulação das copas até o shaft do tubo de queda do esgoto passa por dentro do prédio, abaixo do piso do primeiro andar, com a interligação dos pontos de caixa de gordura e pavimento 1. Aqui, o térreo, os pontos de ligação ficam nas caixas de inspeção do lado de fora do prédio, até a saída da rua das concessionárias, de 1% de inclinação com a tubulação de 100 mm. Temos aqui o dimensionamento do esgoto para o pavimento 1 e pavimento 2, onde contempla banheiro feminino, masculino e banheiro para cadeirantes. Aqui temos o dimensionamento do esgoto, representando uma parte da tubulação do esgoto da copa do pavimento 1, representando um RS, que é o ralo seco, com uma caixa de gordura GC, que vem de outra copa, e por ter um distanciamento máximo de 15 metros, foi necessário colocar este ponto de caixa de gordura, uma pia que termina na caixa de inspeção, CL, do lado de fora, que interliga com os banheiros e termina com 60 cm, com a inclinação de 1%, com 0,18 cm de queda até o coletor predial, até o coletor público. Aqui nós temos um shaft hidráulico, onde foi inserido o ramal de ventilação, conforme NBR 8160, para atendimento dos banheiros masculino, feminino e de pessoas com deficiência. Essa planilha foi feito um levantamento dentro da NBR 5410 para atender o número de tomadas, luminárias, interruptores, ou seja, que está distribuído entre o pavimento 1 e pavimento 2. Temos aqui a planta baixa para identificar a localização dos pontos de luminárias, tomadas, interruptores e os seus totais de potencial de iluminação. Aqui é a nossa última transparência aqui, fazendo referência à bibliografia que foi usada para o trabalho. Muito obrigado.